e que essa palavra também se aplique ao seu coração, de promessas que foram feitas por Deus. Num novo ciclo, Deus hoje vai permitir que você derrube algumas muralhas que estão impedindo você de conquistar, amém? Então, preste atenção nessa palavra. Ora, Jericó cerrou-se, estava fechada, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Pode dizer amém? O texto inicia, versículo 1, dizendo que as portas estavam fechadas. As portas da cidade estavam fechadas. Algumas versões estavam fechadíssimas. Ninguém entrava e ninguém saía, Francine. Então, quando se fala de muro, nós estamos falando de limites. Limite tanto para quem está dentro, quanto também para quem está fora. Existem algumas coisas que você precisa entrar, lugares aonde Deus já prometeu te colocar, Deus prometeu você entrar, mas as portas são fechadíssimas, ninguém entra, ninguém sai. Mas a primeira palavra que eu quero liberar é: quem disse que Deus precisa de porta para você entrar? Quem disse que você precisa de porta aberta para Deus te colocar onde Ele prometeu? Pastor, mas as portas estão fechadíssimas. Mas quem disse que Deus precisa de porta aberta? Eu estou falando isso porque nós temos o costume de orar: Senhor, abre a porta, não é assim que nós fazemos? Nosso evangeliquez: Senhor, abre a porta, Senhor. Senhor, as portas estão trancadas, abre a porta. Mas aqui nesse texto, quem disse que Deus precisa que portas estejam abertas para que você possa possuir? Quem disse que Deus precisa que a mão humana abra portas que Ele já falou que você vai conquistar? Você conhece esse cenário? Esse cenário é exatamente o cenário do povo de Deus, a nação de Israel. A nação de Israel, ela estava há 400 anos, Paloma, mais de 400 anos, sendo escravas no Egito. E eu quero que você transporte essa palavra para a sua vida. Como, pastor? Deus chama um povo que antes estava sendo escravizado pelo inimigo há anos. Agora Deus tira da escravidão das mãos do inimigo e faz uma promessa. Só que por onde o Senhor vai nos conduzir pela promessa? Pelo deserto. Meu Deus. Deus é especialista a nos conduzir por alguns desertos que nós precisamos atravessar. E Ele não faz isso por maldade. Deus nos conduz a desertos porque o deserto, ele tem o poder de nos aperfeiçoar. Deserto é a escola de Deus. É o lugar onde Ele nos peneira, onde Ele nos prepara. É preparação de Jeová, o deserto da vida. E aí Deus está conduzindo eles pelo deserto. Eles estão em movimento, andando em direção à promessa que Deus fez. E talvez alguém está perguntando assim: mas o Senhor está nos conduzindo nesse deserto, um lugar que nem dá para plantar, um lugar onde a terra é árida, nada tem ao redor, porque Deus está nos conduzindo por isso. Mas quem disse que você deve plantar no deserto? Será que você não consegue entender que esse deserto é transitório na sua vida? E você está pedindo a Deus para que Deus te entregue sementes para que você plante no deserto. É a sua passagem. Se você tiver que plantar, você precisa parar, botar estacas. E Deus está falando assim: eu não quero que você more aí. Esse deserto não é o teu CEP, esse deserto não é o seu endereço. Você está somente de passagem em direção a uma promessa. Pastor, se eu não consigo plantar, então como que eu vou comer nesse deserto? Aí Deus manda te dizer: a tua provisão vem do alto.
Porque quando o povo estava com fome, eles oravam: Senhor, nós estamos com fome. Aí Deus enviava do céu o maná. É Deus dizendo para você e para mim: ei, para de olhar para essa terra seca onde você está pisando de forma transitória, porque a sua provisão não vem dos lados, não vem do chão. A tua provisão, ela vem do céu. O texto diz que todo dia Deus enviava a provisão. Não era uma provisão que eles precisavam pegar e guardar. Deus falava: não guarda o maná, pega o maná para hoje, amanhã tem mais. Eu tenho provisão para você hoje, tenho provisão para amanhã, tenho provisão para depois da manhã. Enquanto você estiver andando nesse deserto, debaixo da minha direção, eu envio provisão. Tá bom, mas agora eu estou com sede. Então toca na rocha que sai água. Agora eu estou com vontade de comer carne. Do alto de novo vem mais provisão. Vem que estou enviando codornas para vocês comerem. Era o franguinho a passarinho daquela época. Você não precisava pedir no 99 Food, nem no iFood. Ela conversava com Jeová: Jeová, eu estou precisando disso. Então tem pão, tem água e tem carne para você comer. Mas não pare nessa terra, porque você só está de passagem. O povo está de passagem. E o que deveria acontecer rápido, uma promessa que deveria se cumprir rápido, Robson, ela leva anos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Uma promessa que deveria acontecer rápido, ela se tarda por causa da murmuração. Você consegue entender que tem algumas coisas que Deus deseja fazer rápido, mas só não faz por causa da nossa murmuração? O que deveria acontecer rápido, uma promessa que deveria se cumprir rápida, ela tarda agora 40 anos. 40 anos, porque o povo está murmurando. Sabe o que acontece aqui? Muito parecido com o que acontece no meio do nosso arraial. É que tem pessoas que, por Deus não fazer o que elas querem, eles sempre olham para trás reclamando, olham para o passado e ficam sentindo saudade. É porque lá no Egito eu comia cebola, lá no Egito eu comia pepino. Mas se te levam no self-service, você não coloca no teu prato nem cebola nem pepino. Mas nós temos essa tendência, quando Deus não faz o que a gente quer, quando a liderança não faz o que a gente quer, a gente tem a tendência de ficar olhando para trás, sentindo saudade daquilo que nós vivíamos lá atrás. Aí Deus está falando: por causa da sua ingratidão, o que deveria acontecer amanhã, eu vou tardar mais um pouco. 40 anos, depois de 40 anos, eles chegam de frente para a promessa. Esse povo agora está de frente para a promessa. Só que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, acabou seu tempo, meu filho. Você foi fiel a mim, mas agora você não vai entrar na terra. Você só vai olhar. Mas fica tranquilo que a promessa vai se cumprir. Josué vai conduzir o povo a conquistar a terra, mas o seu tempo é só até aqui. Olha, observa, e daqui eu te recolho. E assim aconteceu. Deus pega Moisés e toma Moisés para si, pastor Zé Romário. Moisés morre. E agora a notícia se espalha no meio do povo: Moisés morreu. Ei, nosso líder morreu. Zazá, o nosso grande líder morreu. Ei, Moisés morreu. E agora, o que vai ser de nós? E não vamos conseguir conquistar. Estamos de frente, mas não vamos conseguir conquistar. E Deus parece eu olhando Deus do céu, falando assim: mas quem disse que eu preciso do homem para você conquistar? Quem disse que você precisa de um pastor para você conquistar? Quem fez a promessa foi quem? Quem te tirou com mão forte foi quem? Você está achando que foi Moisés que abriu o mar vermelho? Não, não foi Moisés. Ele foi apenas uma pessoa que eu usei. Se você está achando que foi Moisés que tocava na rocha, Moisés até tocava, mas o poder que saía para a rocha emanar água era meu. Vocês nunca entenderam que não é sobre um homem, não é sobre uma pessoa, mas é sobre aqueles com quem eu coloco a mão. O povo está chorando, e é normal nós chorarmos quando alguém se vai. É normal ter luto quando nós perdemos pessoas. É normal. O povo está chorando por 30 dias, e Deus respeita muito isso.
Porque existe tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. E eu estou falando isso porque tem pessoas que estão chorando até hoje. Já passou o tempo do luto e continuam presas, travadas diante da promessa, mas travadas porque estão chorando por alguém que se foi, por uma porta que se fechou. Estão chorando porque foram abandonados. Estão chorando porque a morte às vezes bateu na casa. Já passaram-se 30 dias. O tempo do luto passa. E agora começa uma outra notícia na rádio fofoca do Arraial. Porque se tem uma coisa, infelizmente, que acontece no meio do povo de Deus, meu Deus. E a fofoca da vez é: quem vai ser o sucessor? Quem vai assumir, pastora Cida? Quem vai estar no lugar de fulano? Quem vai substituir o pastor da igreja agora? Quem é? Quem é o próximo líder? Ah, deve ser o filho dele. Não, deve ser um dos sobrinhos. Só que nessa mesma rádio fofoca, alguém fala: não, já foi escolhido. Antes mesmo de Moisés partir, Deus já tinha falado com ele, é Josué. Josué? Aquele puxa-saco? Ah, sabia. Só pode ser ele porque ele sempre ficou bajulando o pastor Moisés. Aonde o pastor Moisés ia, o puxa-saco Josué ia atrás. Só pode. Foi escolhido por causa disso. É bajulador. Isso eu estou falando dos fofoqueiros. É bajulador. Sempre gostou de ficar se amostrando. É por isso que foi escolhido. Foi por isso que Deus escolheu ele. Na verdade, foi por isso que botaram ele no cargo, porque gosta sempre de chamar a atenção. Mas coloca para mim, por favor, Antônio, Josué capítulo 1, versículo 1, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1. A notícia está se espalhando. Ih, rapaz, Josué assumiu, é? Não dá conta não. Moisés era muito poderoso. Será que ele vai ser o novo Moisés? Será que ele vai conseguir dar conta de ser o novo Moisés do povo? Isso, as línguas se batendo no meio do arraial. E outra coisa, as línguas se batem, nunca tem coragem de falar na sua frente, elas sempre falam por trás. Será que ele consegue dar conta de ser o novo Moisés? Mas antes de eu entrar nesse texto, deixa aqui o texto. Quem disse que Deus chamou para ser Moisés? Quem disse que Deus te chamou para ser o novo Moisés? Deus chamou para ser Josué. Para de querer ser uma nova pessoa, quando Deus nunca te chamou para isso. Pare de querer copiar unção que Deus nunca exigiu de você fazer. Deus não trabalha com cópias, Deus não trabalha com xerox. Deus sempre tem unção nova para obreiros novos. Deus sempre terá uma unção diferente para aqueles que se colocam à disposição. Você não precisa imitar ninguém, você nunca será igual a mim. E também Deus não quer que você seja igual a mim. Deus quer que você tenha a unção que Ele reservou para você. Ai, mas eu não prego igual a Camila Barros. Não, você não vai ser a nova Camila Barros. O que Deus te deu na palavra vai ser aquilo que Ele separou para você. Mas eu não canto com a unção da Lohana, nem do André William. Não, o que Deus deu para o André William é a unção do André William. Agora Deus tem uma unção reservada nova para você. Para de querer copiar e ser igual aos outros. Não era sobre um novo Moisés, era ser sobre um novo servo sendo usado por Deus. E aí vamos entender isso aqui. Versículo 1 do capítulo 1 de Josué. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, o que ele é? O que Josué é? Final do versículo? Repete mais alto, o que Josué é? Nós temos a tendência, mantenha o texto por favor, nós temos a tendência de falar que servo é escravo.
É a tendência nós falarmos no meio da igreja. Mas ser servo era aquela pessoa ajudadora da outra. Resumindo, inclusive um dos significados da palavra servo, é ajudante. O que era Josué? Moisés precisava armar a tenda. Josué, não, meu senhor, deixa que eu te ajudo. Eu armo para o senhor. Moisés acabou de fazer uma obra no deserto. Josué, meu senhor, o senhor precisa lavar suas mãos. Deixa eu deitar água sobre as suas mãos? Sim, meu servo. Moisés, estou imaginando Moisés pegando algumas coisas pesadas. Josué, não, meu servo, meu senhor, deixa que o teu ajudante pega para o senhor. Josué era aquele que estava presente para sempre ajudar Moisés. Ser servo é uma pessoa que ajuda a outra. Então, servo é ajudante. Era uma pessoa que estava presente sempre, ajudando, também colocando a mão na massa, também fazendo a obra, não com tanta responsabilidade, mas era um ajudador. Eu quero que você entenda isso, porque isso é chave nesse texto. Isso na verdade é chave na vida de Josué, no ministério de Josué. E aí vamos entender muito bem isso. Vou contratar uma pessoa para fazer uma obra lá em casa, construir uma casa para mim. Aí eu contrato um pedreiro. Aí o pedreiro fala assim, eu sozinho não consigo fazer. Tenho até condições de fazer. Se deixar eu faço sozinho. Mas se quiser que o serviço tenha mais eficiência e seja executado num tempo mais rápido, eu preciso de um. O ajudante, no final de tudo, as pessoas vão falar para assim, foi ele que construiu a casa, sim ou não? Normalmente nós sempre damos o crédito ao... Vou contratar uma pessoa para fazer uma estátua da pastora Cida. Vou botar aqui na frente da igreja. Uma estátua igualzinha a ela, assim, 1,30 m. Uma estátua linda. Então vou contratar um escultor. O escultor eu faço. Se quiser eu faço sozinho. Mas para ser mais rápido e o trabalho ser mais eficiente, eu preciso contratar um ajudante. Quando a estátua estiver pronta, as pessoas dão crédito para o ajudante? Na verdade as pessoas nem lembram do nome do ajudante, mas falam, quem fez essa estátua foi Leonardo da Vinci. Vamos construir uma ponte que ligue o município do Rio de Janeiro ao município de Niterói. Uma ponte gigante, linda. É contratado um engenheiro, um arquiteto. Mas para que essa ponte seja construída, são contratados milhares de ajudantes. Milhares de ajudantes construíram a ponte Rio-Niterói. Milhares. Dizem até que alguns perderam a vida ali. Pessoas que deram a vida para construir algo que não levou o nome delas. Levou o nome do construtor. Mas essa é a vida do ajudante. O ajudante ele não está preocupado que o seu nome apareça. Ele está preocupado com que a obra seja concluída. Ser servo é isso. É carregar o peso do construtor. Ser servo é virar a massa daquele que está fazendo a obra, independente de lembrarem do seu nome. O que importa é que eu sou servo. Josué é servo de Moisés, está aqui o texto. Agora, veja o versículo 2 comigo, por favor, próximo versículo. Versículo 2. Moisés, meu... O que eu falei, qual o significado dessa palavra? Servo, qual o significado que eu dei? Então vamos repetir, Moisés, Deus falando, meu... Nunca foi Moisés, ele sempre foi o meu ajudante.
Não, não foi ele que abriu o mar vermelho, ele era apenas o meu ajudante. Não, não foi ele que fez maná descer do céu, ele era apenas o meu ajudante. Não, não foi ele que tocou na rocha e a água saiu água, ele era apenas o meu ajudante. São 40 anos guiando o povo. Não, não foi Moisés que guiou o povo, sempre foi a minha mão. Moisés era apenas o meu ajudante. Ele é meu ajudante. Só que o meu ajudante é... Repita alto, acho que você não pode estar dormindo. Moisés, o meu ajudante, está... Estou precisando de ajudante novo, Josué. Josué, eu estou falando contigo porque você está chorando e estão falando que você vai ser o novo Moisés. Não, não. Ele não era o líder desse povo, ele era apenas o meu ajudante. Só que o meu ajudante está morto. E hoje eu peguei o teu currículo e gostaria de chamar para ser o meu ajudante. Maravilha! Não, não. Nós temos a tendência de achar que a obra é de algumas pessoas. Não é assim? Não, aquela igreja lá em Primavera. Qual a igreja? A igreja do pastor Renan. Seja sincero, não é assim que se fala? Não. Aquela igreja lá na Penha, aquela igreja grande, a Advec, de quem? A igreja do Silas Malafaia. Não é assim que se fala, vamos ser sinceros. Não, aquela assembleia, a Assembleia de Deus do pastor tal. Nós temos a tendência de dar a titularidade da obra a uma pessoa. Quando eu estava assim, não, crescer não é do Renan, ele é apenas o meu ajudante, a igreja é minha. Não, a Advec não é do Silas Malafaia, ele é apenas o meu ajudante. E se o Renan morrer, não importa se Renan morrer, eu contrato outro ajudante. Essa igreja, essa obra não precisa de ajudantes. O que bota é ter sempre o dono da obra. O que sempre vale é aquele que fez a promessa, é aquele que conduz o seu povo e não do ajudante. Sabe por quê? Porque ajudante passa. É porque infelizmente tem alguns ajudantes que acham que são eternos. Eles acham que a obra é dele, mas o dono da obra de vez em quando ele, eu vou ter que te mandar embora. E esse dono da obra hoje está olhando no meio da igreja e está falando assim, eu estou precisando contratar ajudantes. Por quê? Porque a seara é grande e são poucos os ajudantes. Deixa eu ver se tem ajudante disponível para trabalhar na minha obra. Hoje os olhos do Senhor estão passando aqui no meio da igreja e está procurando novos ajudantes que dê sequência à obra que Ele quer completar. Será que tem ajudante aqui disponível? Joga a tua mão para o alto por um instante. Joga a tua mão para o alto, ajudante, e dê um brado de glória. Fala assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não tem a mesma habilidade de Moisés. Não tem a mesma mansidão de Moisés. Ai, Senhor, como eu gostaria de falar face a face. Eu de fato não consigo ser igual a Moisés, mas eu estou aqui disponível. Ei, Josué, o meu ajudante é morto. Estou precisando de alguém. Mas lembra do que eu conjecturei aqui a notícia? É um puxa-saco. Josué só está ali porque ele puxa saco e aí foi escolhido. Foi escolhido porque sempre estava ali bajulando. Mas entenda uma coisa. Eu li no versículo 1 que Josué era servo de Moisés, assim como Moisés era servo de Deus. Sabe o que esses dois versículos querem nos ensinar? É que se eu não ter fidelidade à minha liderança, não me habilita a exercer também um cargo de liderança. Pessoas que não são fiéis a autoridades nunca estarão habilitadas a viver cargos de autoridade que Deus quer exercer. Josué, eles estão falando que você foi escolhido porque é puxa-saco, mas na verdade eu te escolhi porque eu vi que você sempre foi uma pessoa fiel ao meu ajudante. E como você foi fiel ao meu ajudante, eu trabalho com o princípio de fidelidade. Por ser ajudante à minha autoridade que estava na terra, hoje eu te promovo a autoridade. Você consegue que Deus às vezes exerce promoção espirituais quando nós observamos princípio de fidelidade? Moisés, hoje você vai ser meu ajudante. Levanta,
chega de chorar, já passou o tempo do choro. Para de ficar preso a o que se foi. E tem momentos que parece que Deus precisa descer na terra e falar assim, ó, já morreu. Porque tem coisas na nossa vida que nós sabemos que já foram, já acabou o ciclo, mas mesmo vendo que os ciclos acabaram, tem ocasiões que Deus precisa descer para nos despertar e falar assim, ei, se você precisava da minha palavra, eu digo, já morreu. Assim como tem algumas coisas nós queremos matar e Deus fala assim, ainda não liberei a palavra que está morto. Não, estão dizendo que está morta, está dizendo que está morto, mas eu nunca disse que morreu. Esse é o cenário. Josué fala assim, tá bom Senhor, eu aceito. Tá, o Senhor está falando comigo que eu sou o sucessor de Moisés, eu sou seu novo ajudante, mas como que eles vão crer? O texto vai continuar, não vou ficar lendo versículo por versículo. O versículo vai dizendo 5, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Aí eu fico conjecturando, Josué fala assim, mas como que o Senhor vai ser comigo? Porque com Moisés, o Senhor abriu o mar. Como que o Senhor vai ser comigo? O mar ficou lá atrás. Sabe que nós temos que voltar lá próximo do Egito, para o Senhor ser comigo também? Aí Deus falando assim, não Moisés, eu reservei também para você uma porção. Para Moisés eu abri o mar, com você eu vou abrir o Jordão. Jordão? Aí talvez eu ou você falando, mas Jordão, comparado ao mar, é tão pequeno. Com Moisés, o Senhor abriu o mar, deu uma autoridade maior. Comigo vai ser só um rio. Sim, Josué, vão acreditar na sua autoridade, mas é menor, Senhor. Eu gostaria que abrisse o mar. Aí entenda isso aqui. Vamos supor que aqui seja a caminhada no deserto, tá? Como se fosse uma linha reta. Ao sair do Egito, aqui abriu o mar. Avançaram, 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 avançaram. Quando estão quase chegando na terra prometida, se deparam com o Jordão. Deus vai falando assim, ó, eu vou te usar da mesma forma, só que você vai abrir o Jordão, algo menor, mas uma unção diferente. Aí Josué fala assim, mas para que eles saibam que o Senhor é comigo, eu gostaria que abrisse o mar. Aí Deus liberando para mim e para a sua vida, toda vez que você quiser ser igual a alguém, você vai ter que retroceder. Toda vez que você quer ter uma unção de uma outra pessoa, você consegue observar que a sua vida retrocede. Você quer voltar, você quer retroceder o caminho, se comparando a outras pessoas, querendo ter o que os outros têm. Pode ser menor hoje, mas é o início de uma coisa grande que Deus vai fazer na sua vida. Porque nós temos a tendência de querer começar fazendo coisas extraordinárias, quando Deus está falando assim, ó, aprenda a ser fiel no pouco, e até esse pouco é milagre. Ninguém nunca abriu também o Jordão, Josué. Para de querer exigir o que eu dei para outro. O que eu fiz com Moisés, já tive também anos de experiência. Aprenda a ser fiel nesse Jordão, que quem sabe eu vou fazer coisas muito mais extraordinárias na sua vida. O texto diz que Josué, ele atravessa o Jordão, juntamente com o povo, as águas param, as águas do rio param, e é engraçado, é lindo, na verdade, que o texto vai dizer que era a época de cheia do rio. Então não era uma época onde o rio estava seco, porque os pseudos teólogos sempre vêm com alguma coisa científica. A Bíblia é clara, era tempo de cheia, as margens do rio estavam tomadas de água. Deus fala assim, ó, eu vou secar o rio, eu vou parar as águas e vocês vão atravessar. E o texto bíblico diz, depois que o último atravessa, Josué dá ordem, o rio volta a correr novamente. Ei Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que nesse capítulo 1, Deus também faz uma promessa a Josué. Josué, toda a terra que você pisar, eu vos la dou como herança. Josué atravessa o rio, e qual a primeira cidade agora que ele precisa conquistar? A primeira cidade está de frente para o rio Jordão, Jericó.
a cidade mais fortificada de Canaã, a cidade mais poderosa de Canaã, da terra que Deus prometeu. Você consegue às vezes observar que na nossa caminhada com Cristo, parece que sempre nos primeiros passos, Ele apresenta para a gente as coisas mais complicadas da vida? As batalhas mais difíceis para nós enfrentarmos? É assim com você ou é assim só comigo? Alguns chamados que Deus nos dá, e aí quando você vai dar os primeiros passos, apresenta-se coisas complicadas. Lembra do versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos? A cidade está cerrada, fechada. Por quê? Lembra que Deus falou, assim como eu serei com Moisés, serei contigo. Depois que ele atravessa o Jordão, a fama de Josué começa a ser percorrida na terra. E é engraçado, irmãos, porque eles estavam falando que ele era bajulador, tiveram que atravessar também. É fofoqueiro, ele quer se amostrar, é mostradinho, é puxa-saco, mas na hora de atravessar o Jordão, precisou atravessar também. Aprenda também isso, sabe, Josué? Todo mundo tem que atravessar, os que falam de você também. Senhor, e se não quiser atravessar? Atravessando ou não, vão ter que saber que eu sou contigo. Aí ele atravessa, todos de dentro do povo sabem que Deus é com Josué, mas os de fora também começam a saber que Deus também era com Josué. A fama de Josué começa a percorrer, todos os reinados em volta começam a ficar com medo. Esse Deus de Josué, ele para até as águas do rio. Esse Deus de Josué já deu vitória para eles em outras batalhas. Ele é terrível. Esse Deus é terrível, já era, vamos perder a guerra. Aí Josué agora está de frente para uma cidade. E é engraçado que ele está de fora, não está sabendo, mas quem está dentro está morrendo de medo. Você está de fora, está falando assim, meu Deus, é impossível, como que eu vou conquistar? Como que eu vou entrar? E quem está do outro lado do muro fala, meu Deus, já era, vai entregar nas nossas mãos. Meu Deus, Senhor, já era, vou perder a batalha, Você consegue entender que às vezes tem algumas muralhas que estão impedindo de você ver a realidade que está acontecendo do outro lado? Que Deus já disse, Deus já decretou. E esse texto é incrível. Josué, o local onde você pisar, futuro, eu já te dou o presente. Estranho, esse Deus não parece entender de português. Não, é você que não entende dos tempos. Deus está falando assim, ó, em locais, em coisas que você vai fazer lá na frente, eu já estou te dizendo, já é sua, já te dei, já é sua. Eu estou falando agora, eu estou falando que eu vou te dar, eu estou falando que eu já liberei, eu já entreguei, eu já decretei, é tua. Moisés está olhando de um lado da muralha, lá de fora. Meu Deus, é impossível entrar. Senhor, que missão difícil. Deus está falando assim, Josué, quem disse que as minhas missões são fáceis? Porque tem pessoa que está entrando no chamado achando assim, meu Deus, mas como é difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se fosse fácil, a glória não seria de Deus, porque é fácil. Se é eu que faço, Deus não tem glória. Agora quando as coisas são difíceis, parecem intransponíveis, impossíveis, Deus falando, aí eu entro, para mostrar que eu sou Deus. Não é na sua força, não é do seu jeito, não é na sua estratégia, não é com as suas ferramentas, é através da minha mão. Josué, quem disse que seria fácil? Nunca seria, e nunca será. É isso mesmo, é difícil. Tá bom, Senhor, é essa cidade que nós vamos conquistar? É. E como vai ser? Porque Josué aprendeu com Moisés. Antes de tomar qualquer decisão, ele pergunta a Deus. Até de coisas que Deus já decretou sobre ele. Até de coisas que Deus falou, já te dei. Ainda assim ele sobe para falar com Deus. E isso que é o ser bom de ser servo. É isso que é o ser bom de ser ajudante. Porque o verdadeiro ajudante, ele está sempre prestando atenção no que o seu Senhor está fazendo e vou aprender. Eu estou falando isso porque tem pessoas que às vezes desprezam a função de ajudante no reino. Ei, ajudante é o momento de você aprender. Observa, aprende. Josué aprendeu. Eu sempre consulto a Deus. Deus, tá bom, o Senhor já me deu, mas como que nós vamos entrar se as portas estão fechadas? Capítulo 6, versículo 1. Como que nós vamos entrar se as portas estão fechadas, se as portas estão cerradas? Como que nós vamos entrar para conquistar a terra? Aí Deus fala assim, mas quem disse que você vai conquistar entrando pela porta? Para de orar, pedir porta aberta. Senhor, se não vamos entrar,
Então como nós vamos conquistar? Rodeando. Dando voltas. Senhor, dando voltas. O Senhor sabe que desde a época de Moisés, eu, Josué, era servo dele, e eu conduzia o exército de Israel às batalhas. Nessas diversas batalhas, nós nunca vencemos nenhuma batalha rodeando. Aí Deus falou para Josué: Josué, nem sempre vai ser na força do seu braço. Josué, nem toda batalha você vai ganhar com a sua espada. São batalhas que você vai ganhar me obedecendo. Você consegue entender que tem batalhas na sua vida que você não vai vencer na força? Não é do seu jeito, não é da sua estratégia, não é com as experiências passadas, mas obedecendo o que Deus orienta. Tá bom, Senhor, eu sou obediente, então nós vamos rodear. Vocês vão rodear e ficar calado. Mas nem um grito para assustar o adversário, não. Conforme vocês estiverem dando volta, vocês não vão gritar e nem vão falar nenhuma palavra. Josué vai ser o seguinte: 6 dias vocês vão dar uma volta, todo dia uma volta, calados, uma volta na cidade. Quando chegar o 7º dia, vocês não vão dar uma volta, vocês vão dar 7 voltas. E quando você, Josué, der o comando, os sacerdotes vão trocar as buzinas e o povo vai bradar. Senhor, eu não consigo entender esse mistério não, mas eu estou contigo. Isso é importante porque tem pessoas que não conseguem obedecer porque querem entender o que Deus está mandando. Tem coisas que você não tem que entender, só tem que obedecer. Se você tivesse que entender que Deus mandou mergulhar 7 vezes no Jordão para depois te curar da lepra, você não entenderia. Obedeça. Porque tem coisas que nós estamos vivendo no momento que parece que ordens de Deus são absurdas, loucas. Mas depois que você obedece e vê o resultado, fala assim: meu Deus, estava todo mundo falando, e eu não entendi que o mistério é a obediência. Não é sobre fazer as coisas loucas, é sobre você obedecer a ordens de Deus. Entendeu, Josué? Uma volta por dia durante 6, não falando nada. No 7º dia, vocês não vão dar uma volta, vão dar 7 voltas. Depois das 7 voltas, você dá o comando, as buzinas tocam e o povo grita. Tá bom, vamos lá, primeiro dia, hein, meu povo? Sem falar nada. Mas Josué, como essa batalha? Na marcha. Mas não vou falar nada, não, aprenda uma coisa, fica calado nessa caminhada, só aprenda a marchar, não pare, marcha. Eu fico imaginando eles marchando, primeiro dia, e o povo de cima da muralha olhando, porque está todo mundo tremendo com medo. O texto é claro, o povo que está de dentro está com medo. O que vai acontecer? Que estratégia nova de guerra é essa? Aí acaba o primeiro dia, eles só dão uma volta e ninguém fala nada. Segundo dia, dando volta, aí os que estão em cima já começam a ser ousados, porque o inimigo é assim. Da primeira vez que ele não cai, ele começa a ter ousadia. Aí eu fico imaginando eles de cima assim: ô maluco, vai ficar dando voltinha? Porque o primeiro dia não aconteceu nada. Ei, ô seus fracotes, não vão falar nada não. E a ordem de Deus, ó, shh. Eu fico imaginando a cara dos hebreus tremendo. Senhor, como eu gostaria de falar, como é que eu gostaria de colocar um recadinho no status. Ah, meu Deus, se eu pudesse botar no stories só uma indiretazinha. E Deus estava assim: não, você não tem que falar nada, você só tem que marchar. Você só tem que, não fala nada, só marcha. E cada dia que passa, 3º dia, os que estão em cima do muro, cada vez com mais ousadia. Porque quem sempre está em cima do muro vai fazendo isso aí. Eles não fazem nada, não marcham, não vão para a guerra, eles só sabem falar de... E fica em cima do muro: ei, seus covardes, vocês não vão falar nada não. Aí Deus não falou, mas eu não vou falar nada. E Deus falando assim: não fala nada, mas marcha. Ei, em vez de você ficar falando, movimenta-se. Vai continua a avançar. Para de pensar em falar e avança. Você está dizendo marchando. 6 dias. E o povo de cima zombando: ei, seus bobões, vocês não estão com... Que Deus está com vocês nada, vocês só sabem andar. Aí eu fico imaginando Deus falando assim, ó:
Fico imaginando Deus falando assim: esse povo acha que com o grito deles eles derrubam vocês, mas não sabe que no silêncio enquanto vocês marcham, mas quando eu der a ordem para vocês bradarem, eu quero ver se eles ou muralhas vão ficar de pé. Você consegue entender que se você suportar tudo que o inimigo está falando ao teu respeito, calado, mas avançando e marchando, quando Deus te der a ordem de bradar, não é falar contra eles, é de bradar, tudo que estava te opondo vai ter que cair por terra. É você entender que existem momentos que você precisa suportar o grito do adversário, porque quando Deus te der a ordem, eles não vão suportar o grito que você vai dar. Sétimo dia, se preparem que é hoje. E aí Moisés, e aí Josué, e agora? Não, hoje não vai ser uma volta não, 7. Ah, tá de brincadeira. A pessoa murmurador, tá de brincadeira. Eu estou 6 dias dando uma voltinha. Agora você, que agora no 7º dia, eu dei 7 voltas. Por que não dá só mais uma igual aos outros dias anteriores? Para de querer fazer as coisas da sua maneira. Para de questionar o que Deus manda. Tá bom, então vamos dar 7 voltas. Eu fico imaginando o povo cansado. Opa, se preparem, vamos dar a 7ª volta, vamos concluir. Josué dá ordem. Podem tocar as buzinas. Ei povo, quando vocês ouvirem o som das buzinas, deem um brado muito forte, porque hoje Deus entrega essa terra na sua mão. Eu fico tentando imaginar, evangelista Guilherme, o toque da buzina, os sacerdotes tocando a buzina e o povo marchando. E quando os sacerdotes tocam a buzina, o povo dá aquele brado de glória para tomar posse de uma terra que ainda não foi aberta para eles. Você consegue entender que Deus está falando assim, ó, ei, marcha, 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 marcha. E no tempo que eu liberar o toque, você vai gritar, mas as muralhas não caíram ainda, não caíram, porque elas vão cair ao som do seu grito. Sabe o que é isso? É fé. Grita, porque eu hoje entrego nas suas mãos a tão sonhada cidade. E é engraçado que eles não podem emitir som, mas toda marcha sai som. Sabe quantos homens são estimados nesse povo? Cerca de 2 milhões de homens. Existem momentos na sua vida que pessoas não vão ouvir o som da sua voz, mas também será impossível eles não ouvirem o som dos seus pés em movimento. Se o som de um homem em movimento marchando, porque não é andar, é marchar. Marchar você pisa com força, você pisa com firmeza. Quer ver? Dá um salto dessa cadeira comigo aí, salta, fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Eu quero a igreja agora em silêncio. Porque Deus está falando assim, ó, não quero som. Não sai um som da sua boca, não sai um som da sua boca, mas marcha. 12 milhões, vamos ouvir o nosso som marchando? Marcha com força agora aí, vai. Eu fico imaginando o povo lá de dentro, eu não estou ouvindo falar em nada, mas eu estou ouvindo um exército unido, marchando no mesmo som. Ei, eu não sei o que está acontecendo, mas esses mundos estão tremendo. E mais do que um mundo tremendo, o coração do adversário está tremendo, porque o que treme o coração do adversário não é aquilo que sai da sua boca, mas é o movimento da obediência que está nos seus pés. Ei, Deus está liberando, dizendo para você, enquanto você marcha, eu estremeço muralhas, enquanto você marcha, eu invado o coração do inimigo, porque eu já tenho te dado por herança. Anaxere Calabara. Só me encerra a adoração, por favor. Anachore Calabá. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode render um brado de glória ao Senhor. Deus está falando para você assim, ó, grita agora, grita, 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 grita. Eu não consigo entender
Algumas pessoas que às vezes entram aqui, eu não consigo entender porque fulano marcha tanto, porque fulano grita tanto no culto. Só quem marcha sabe o tamanho da muralha que precisa derrubar. Só quem sabe da muralha que precisa derrubar não fica parado num culto como esse. Está gritando o tempo todo mesmo. Eu grito, não quero saber, porque ninguém sabe da muralha que eu preciso destruir.